estão? Então, hoje nós vamos para a nossa terceira aula de tecnologia de produtos florestais e hoje eu vou dar uma introdução às propriedades físicas da madeira. Então, para a gente começar a entender o que é uma propriedade física, a gente precisa entender o que é um fenômeno físico. O fenômeno físico, ele é qualquer alteração na estrutura física, não só da madeira, mas de qualquer material, tá? O que seria essa alteração? É uma alteração na forma, no tamanho, na aparência, né? E no estado físico, por exemplo, na massa, né? Em outros tipos aí de estados, né? E isso não gera aí alteração. Por exemplo, na aula passada a gente viu a química, né? Os compostos químicos da madeira, né? Então, essa alteração física, ela não vai mudar a composição química da madeira, por exemplo, tá? Essa que é a principal diferença aí de uma propriedade física e de uma propriedade química. Então, as propriedades físicas da madeira, as principais, né? Nós temos aí características gerais, né, da madeira, teor de umidade, ou seja, a presença e a quantidade de água, né, na madeira, no nosso caso, né? A densidade, tá? Aí tem vários tipos de densidade, né? O principal que a gente usa é a densidade básica. Estabilidade dimensional. Então, por exemplo, se eu for fazer um móvel, se eu fazer um guarda-roupa, né? Eu não posso, esse guarda-roupa ele não pode ter muita variação no seu tamanho, nas suas dimensões. Por quê? Porque senão vai dar problema de qualidade, né? Propriedades térmicas. Então, a madeira, ela é um bom isolante térmico, né? E propriedades acústicas, né? A madeira, ela aí tem algumas propriedades acústicas, a gente vai ver mais para frente. E condutibilidade elétrica. Então, a madeira, ela é um bom isolante também elétrico, né? Ela não conduz muita eletricidade. A primeira característica, a primeira propriedade física, são as características gerais. Então, nós temos aí a cor, né? Então, aqui vocês estão vendo as madeirinhas, né? O cheiro, né? O cheiro, principalmente aí propiciado pelos extrativos, né? O gosto também, né? Que a gente viu na aula passada, né? Aqueles componentes acidentais orgânicos. A textura, o brilho, o desenho e a grã são em função aí da formação da madeira, que foi o tema da aula 1, né? E da disposição e quantidade aí de seus componentes anatômicos. Quais são os componentes anatômicos? Fibra, vaso, parênquima. Então, dependendo da distribuição e da presença desses componentes anatômicos, a gente vai ter madeiras aí ásperas, madeiras mais brilhantes, né? Madeiras com desenhos mais bonitos, né? Ok? Teor de umidade aí seria a segunda propriedade física, né? A madeira, como vocês viram na primeira aula, a madeira ela tem vasos, né? Principalmente a de dicotiledôneos, né? A de gimnosperma não tem vasos, né? Só que mesmo assim existe aí uma variação na distribuição das fibras, né? Nessa madeira. E também, vocês lembram que tinha lá o lenho inicial e o lenho tardio? Então, nós vamos ter madeiras aí com mais lenho inicial ou então madeiras com mais lenho tardio. Dependendo dessa distribuição, essas fibras elas vão ter mais espaços ocos, tá? Então, a gente fala que a madeira ela vai ser mais semiporosa, tá? Mas também a gente tem aí
a madeira como um material higroscópico, em função desses espaços vazios semiporosos. O que é higroscopicidade? É a capacidade de um material reter água, tá? Então, como ele tem essa característica higroscópica, a gente vai ter dois tipos de água na madeira, a água livre e a água impregnada. A água livre, ela fica, por exemplo, nos vasos, né? Então, a gente viu lá que a madeira de cotiledônero tem vaso, ou mesmo livre dentro das células. Quais são as células? As células são as fibras, tá? Essa água, ela também pode ser conhecida aí como seiva, né? Isso aí, quando a gente deseja aí uma madeira mais adequada ao nosso uso, a gente pode fazer um processo de secagem dessa madeira, que vai ser um tema de outra aula, tá? E a gente tem a água impregnada. Essa água impregnada, normalmente a gente fala que ela fica adsorvida, né, na parede das células, tá? E também aí faz parte, né, da estrutura da madeira, né? Portanto, é uma água aí difícil de a gente retirar num processo de secagem. Além disso, ela altera aí a composição da madeira. Um terceiro parâmetro que a gente tem é a densidade. Né? A densidade ele é um parâmetro importantíssimo para a qualidade, principalmente aí, em estruturas de madeira, em movelaria, né? Por quê? Porque ele vai afetar aí a dureza e a resistência mecânica, né? A densidade é uma relação entre massa e volume, ou seja, a quantidade de matéria que eu tenho num espaço delimitado, né, que é o volume. E a principal densidade que nós temos é a densidade básica, né, no caso da madeira. Por quê? Porque a gente vai secar essa madeira, a gente vai pesar essa madeira, então a gente vai ter a massa seca, e a gente vai comparar isso com o volume da madeira antes de ser seca. Só que não é qualquer volume, não é o volume dela ao ar livre, por exemplo, na umidade de equilíbrio. É o volume úmido. Então a gente vai saturar essa madeira de água, ou seja, a gente vai mergulhar ela na água, deixar ela lá um tempão, e depois a gente vai secar e pesar. Então essa é a densidade básica. Espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aí.